Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu tô de boina, vocês estão dizendo, Peaky Blinders, Iago está frio e calculista. Eu não assisto esse seriado. Vale a pena? Peaky Blinders é legal? É bom? Tem sacanagem? Eu não gosto de seriado com sacanagem, eu tento evitar assisti-los. Iago, mas você assistiu Game of Thrones? Isso é outra coisa. Não vejo jogar minhas hipocrisias na minha cara, não. Mas fala aí do Peaky Blinders aí que eu quero saber se é legal ou não é. Eu tô morrendo de preguiça de pesquisar, sei lá. Só sei que toda vez que eu apareço de boina, diz, o Iago é frio e calculista. O Iago é o Peaky Blinders do Nordeste. E eu estou por fora da piada. Pra vocês me expliquem a piada aí. O único motivo pelo qual eu estou de boina é porque o meu cabelo está gigantesco, porque minha maquininha de R$50 que eu comprei com frete grátis na Amazon tá atrasado já há uma semana na entrega. Então eu tô aqui com o meu cabelo terrível, tá? E eu não quero colocar aí na internet e deixar, né, na internet, porque eu fico parecendo ainda mais careca que o meu cabelo grande. É um negócio meio paradoxal e vexatório. No entanto, vamos lá para mais um Pergunte ao Pastor para a alegria da criançada. Lá no @2dedos de teologia no Instagram, eu sempre abro uma caixinha e você pode mandar suas perguntinhas para eu trazer minhas respostinhas. E é isso que a gente vai fazer hoje, respostas rápidas para perguntas curtas de teologia. E às vezes algumas outras coisas que vocês perguntam também e eu acabo vendo aqui. Geralmente tem assim... Iago, você nunca responde a minha pergunta. Geralmente eu recebo de 1000 a 2000 perguntas por caixinha que eu levanto. Então, não dá pra responder todo mundo, certo? Eu vou responder, sei lá, 1% das perguntas que mandam, me perdoe, tá? Porque não dá pra responder. Então não fica chateado não, tá bom, filho? Maria é a Arca da Aliança? Vejo muito romanista dizer que sim, ainda usar textos bíblicos. Vamos lá, isso aqui é bem legal. É muito comum na teologia católica criar teologia por analogia, certo? O método teológico católico costumeiramente se torna um método alegórico quase que alexandrino. Então, qualquer analogia que seja cabível de justificar as bases da doutrina católica vai ser usada, quer faça sentido, quer não. Então o que acontece? Por que é que Maria é tratada como a Arca da Aliança? Porque Maria carregou Deus no seu ventre. Assim como a Arca da Aliança carregava a presença de Deus no Antigo Testamento, Maria carregou a presença de Deus no Novo Testamento, por isso Maria é uma Arca da Aliança. E eles fazem várias outras analogias com Maria também. Maria é a segunda Eva e tudo mais. O problema é que não é assim que se faz teologia. Não é simplesmente ficar criando inter-relações entre elementos, porque em tese eu posso criar qualquer inter-relação entre qualquer elemento se eu quiser. É por isso, por exemplo, que eles vão dizer que Maria é a Sulamita do livro de Cantares, quando é dito que a Sulamita era virgem e tudo mais, e intocada, tá vendo? Maria também é um jardim fechado, assim como Sulamita era um jardim fechado. Mas o que é que dá autoridade para os burocratas do catolicismo para simplesmente lançarem sobre um texto bíblico uma interpretação que não lhe é natural dentro de um método de hermenêutica gramático, histórico e literário? Simplesmente conveniência, e fazer Maria simplesmente se encaixar em qualquer local que eles quiserem. Então, Maria é a mulher do Apocalipse, a Maria é a Sulamita de Cantares, a Maria é a nova Eva, a Maria é a Arca da Aliança, Maria pode ser o templo, Maria pode ser... Daqui a pouco Maria pode ser o Cordeiro Pascal, se vocês quiserem. Maria pode ser o sacrifício que era entregue, Maria pode ser qualquer coisa, se você quiser encaixar Maria com qualquer coisa. Então você não vai encontrar em nenhum local do Antigo ou do Novo Testamento uma relação entre tipo e antitipo de Maria com qualquer outro elemento. Você não vai encontrar Paulo fazendo esse tipo de aplicação, você não vai encontrar Pedro, você não vai encontrar João, não vai encontrar ninguém, você não vai encontrar nenhum autor neotestamentário criando relações de tipo e antitipo entre elementos do Antigo Testamento e a personagem de Maria. As relações de tipo e antitipo geralmente e quase exclusivamente estão relacionadas a Jesus e sua obra no Evangelho com elementos do Antigo Testamento. Nunca com alguém que está ali em torno da obra de Jesus. Maria, ela foi uma personagem muito importante, ela carregou o próprio Salvador no seu ventre, é uma mulher extremamente honrada, mas Maria é uma coadjuvante na história da salvação. O personagem principal é Jesus, e Jesus tem uma primazia tão grande que qualquer outro elemento e qualquer outro personagem é muito menor ao lado dele. Então, a Arca da Aliança, na verdade, é o Cristo. Cristo é a Arca da Aliança porque Cristo era aquele que levava a presença de Deus, porque ele era o próprio Deus manifesto fisicamente diante do seu povo. Fazer essas relações de tipo e antitipo com Maria é diminuir quem é a pessoa de Jesus e é ofender Maria, já que Maria nunca se apresentou dessa forma e nunca tentou ser vista dessa forma. Como são as possessões demoníacas? Elas ainda existem? Eu acredito que ainda existem. A gente encontra possessões demoníacas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus encontrou vários demônios nos evangelhos, fez vários exorcismos nos evangelhos, e eram descritos como pessoas que muitas vezes estavam fora de si, muitas vezes estavam perambulando nuas em cemitérios, arrastando correntes, muitas delas estavam doentes, se automutilavam e coisas assim. Essas possessões ainda existem hoje? Bem, nós não temos nenhum motivo para acreditar que elas cessaram, que as possessões demoníacas pararam de atuar no mundo e à nossa volta. Eu mesmo, pelo menos aí já é minha experiência, não é uma declaração de fé da escritura, já passei por momentos de exorcismo e ir até pessoas
que em tese, ou que pareciam estar possessas por demônios, que eu acredito que realmente estavam. Até vi algumas coisas sobrenaturais, que aí você pode ver no nosso Baixo Clero, nosso podcast, Quando Eu Era Neopentecostal, em que eu narro várias dessas histórias, falo das histórias falsas e doidas que apareciam e histórias verdadeiras de possessão demoníaca, e eu mesmo participei de algumas sessões de exorcismo. Isso é um tanto comum na obra missionária. O que se espanta é que muitas vezes, fora do ambiente, digamos, neopentecostal, isso acontece muito na obra missionária, fora da igreja, levando o evangelho em ambientes difíceis. Me parece muito estranho que possessão demoníaca sempre aconteça em culto com hora marcada. Aí é uma coisa que eu já acho que parece muito teatro e autoindução, certo? É quase um fenômeno hipnótico e um fenômeno de charlatanismo mesmo. Agora, dentro da obra missionária, no serviço do evangelho aí, em ambientes difíceis, possessão demoníaca não é uma coisa rara. É normal não se sentir confortável para pedir aconselhamento ao pastor? Tenho medo de incomodar. Olha, não sei se é normal, certamente é comum. Muitas pessoas não querem incomodar os seus pastores, mas, gente, vocês são o nosso incômodo, certo? Vocês são o nosso problema. Vocês são o povo que Deus colocou pra gente cuidar. Eu não tenho como pastorear ninguém que não seja da minha igreja, e minha vida é colocada em torno da minha própria comunidade pra que eu possa pastorear os membros da minha comunidade. É triste pra mim e me deixa pessoalmente machucado quando alguém diz: ah, pastor, eu não te procurei porque o senhor tá tão atarefado e tal. Isso é uma coisa muito triste, porque o meu atarefamento principal são os irmãos da igreja. A minha vida é vivida em torno da comunidade. Qualquer outra coisa que eu faça é acessório, escrever livros, gravar vídeos pro YouTube. Quando isso estiver conflitando com minha atividade na igreja, eu abro mão disso aqui pra focar na vida da igreja. Então é uma coisa muito comum, mas não é normal. Os irmãos precisam estar dispostos a procurar ajuda. Agora, isso não significa que você sempre vai procurar o seu pastor em primeiro lugar, que você não vai ter outras pessoas pra se aconselhar ou pra procurar antes de encontrar o seu pastor, entendendo que ele é alguém que é muito procurado. Então, dentro da comunidade eclesiástica, há uma comunidade de pastoreio mútuo, onde as pessoas se pastoreiam e se ajudam, que muitas vezes levar aos pastores o primeiro sinal de problema, a primeira dificuldade mais simples, nem sempre é a melhor ideia. Às vezes você tem um amigo, tem um colega da mocidade, tem um irmão mais velho, tem um pai, tem um líder de jovens, e à medida que as coisas vão ficando um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, você pode ir diretamente ao pastor. Às vezes um conselho é muito importante ou muito específico e você acha que o pastor seria a melhor pessoa para responder e não um irmão da igreja, ou um líder de jovens, ou uma pessoa mais velha, mas o pastor mesmo é uma questão teologicamente mais difícil, muitas nuances e muitos detalhes, ou um problema muito íntimo, muito privado que você não conseguiria abrir com qualquer pessoa, aí você vai direto no pastor. Agora, questões mais comuns do dia a dia, geralmente você não vai direto na força pastoral, porque aí sim você vai sobrecarregar a igreja. Se todo mundo fizer isso, o pastor vai virar um grande resolvedor de pequenos problemas. Então, é um nível de sabedoria que você tem que ter, mas você deve procurar o pastor ou outras pessoas, né, que estão à sua volta. O que achou do pronunciamento do Lula? Pra quem não viu, o Lula deu uma entrevista por videoconferência ao Mino Carta, certo? Na terça-feira do dia 19 de maio. E ele disse que quando ele vê as pessoas dizendo que tem que privatizar, que as coisas são públicas, não servem de nada, ainda bem que a natureza nos enviou esse monstro, que é o coronavírus, porque esse monstro está mostrando aos cegos para que eles vejam que algumas coisas só o Estado pode fazer. Ou seja, se por um lado a gente tem o Bolsonaro menosprezando as mortes, a gente tem o Bolsonaro menosprezando o efeito do vírus, por outro lado, a gente tem o Lula comemorando as mortes. Você tá me entendendo? Vocês fazem aí a loucura: ah, Bolsonaro é fascista, Bolsonaro, a gente tem que se pronunciar contra o fascismo, porque Bolsonaro e tal. Ah não, a gente não pode tornar o Bolsonaro equivalente ao Lula, porque o Bolsonaro... Gente, é muito pior aquilo que sai da boca do Lula. É muito pior. Olha, e eu tô aqui apanhando, mas eu tô apanhando, ó, faz tempo das alas bolsonaristas. Sou xingado pelo Olavo de Carvalho, sou xingado pelo pessoal do Terça Livre, sou xingado pelo Eduardo Bolsonaro, que foi meu colega de sala, a gente estudou junto na pós que ele nunca terminou. Os bolsonaristas me odeiam e me odeiam muito, mas aquilo que o Lula disse é muito pior. Porque se por um lado um homem menospreza, por outro lado um homem comemora e diz que ainda bem, é vantajoso ter o coronavírus por causa da educação política que o coronavírus nos traz. E qual a educação política é essa? As pessoas vão confiar mais no Estado. Ou seja, para que as pessoas confiem mais no Estado, vale a pena ter o registro de 1000 mortes em um dia. Quando Lula disse isso, 20 mil pessoas já tinham morrido de coronavírus no Brasil. 20 mil mortes.
que ainda bem, porque as pessoas vão confiar mais no Estado. Nós estamos rodeados de psicopatas. Nós estamos rodeados dos canalhas mais cretinos no mundo. A história dos movimentos políticos vai ser um capítulo na história da psicopatia. Aquilo que o Lula diz é muito pior, e só não se torna tão urgente lidar com o Lula porque ele não é o presidente é o Bolsonaro. Então as marmotas que o Bolsonaro fala têm efeitos muito piores hoje, mas em termos de discurso por si só, o discurso do Lula é infinitamente pior. Ele justifica 20.000 mortes em nome das pessoas confiarem mais no Deus Estado, que é aquilo que ele adora no fim das contas. A fala do Lula é uma das falas mais cretinas que eu já vi saírem da boca de um presidente. Disciplinar com vara, literal ou não? Educar sem palmadas também é bíblico? Rapaz, que perguntinha legal. No livro de Provérbios a gente tem uma longa teologia da tolice e da juventude. O livro de Provérbios é basicamente escrito pra gente jovem, inexperiente, que precisa crescer. O tolo é o personagem principal de Provérbios. E o tolo ali é tratado como equivalente ao jovem. Por isso que o livro sempre diz: jovem, filho, escute aquilo que seu pai tem pra dizer, escute o conselho de sua mãe e tudo mais. E o livro vai falar acerca de disciplina física aos filhos. O amor dos pais se manifesta no livro de Provérbios também como vara. Isso é literal? Sim, é literal. O texto está falando realmente de uma vara, de bater no seu filho com um instrumento. Significa que tem que ser uma vara? Tem que ser um pedaço de cana? Não, porque mesmo na literalidade existe um nível de campo semântico ali no significado. A vara não tá falando necessariamente de ter que ter um bambu pra bater no seu filho. Tá falando de um instrumento que vai ser usado para a disciplina do filho. O instrumento é de disciplina física. A vara é uma metonímia para a disciplina física. Não é uma metonímia para, sei lá, qualquer disciplina, não é? Então, a teologia do Antigo Testamento, principalmente em Provérbios, apresenta de fato um processo de disciplina física sobre filhos. Os pais teriam autoridade para disciplinar seus filhos fisicamente. Dentro da cultura moderna, dependendo da escola pedagógica que você siga, isso vai ser muito descartado. Não, porque a pedagogia é positiva, não sei o que, os métodos... Eu não me importo, certo? Vocês da pedagogia que lutem, porque eu fico com o que a Bíblia me diz. E eu vou ficar com a tradição milenar, certo? De pais disciplinando seus filhos. Quando a gente olha na vida comum, quando a gente olha no mundo à nossa volta, nós percebemos filhos que não são disciplinados e filhos que são disciplinados, tendo comportamentos muito distintos, geralmente. Agora, o exagero está muitas vezes em achar que simplesmente bater no seu filho é o bastante. Então, a criança fez uma coisa errada, você pega, mete uma peia na criança e joga fora, né? E isso não é o suficiente. A disciplina física possui uma função de coibir o seu filho em determinado comportamento, mas ele precisa ser instruído positivamente de por que ele tá levando aquela disciplina. Ele tem que entender que esse é um ato de amor do pai sobre ele, que ele tá sendo disciplinado como Deus disciplina os filhos que ele ama. Ah, Iago, eu não gosto de bater, eu gosto de dar castigo, deixar sentado, não sei aonde. Bem, aí o que você gosta ou o que você não gosta é outro problema. Eu também não gostaria, eu já tô nervoso com a ideia de ter que disciplinar fisicamente a minha bebê, em algum momento que ela for um pouquinho mais velha, né? Mas o que eu gosto não é a grande questão. A grande questão é o que é que tem se provado funcional ao longo da história da humanidade. Eu não tô afim de reinventar a roda da disciplina doméstica, e eu vou ficar com a sabedoria bíblica que diz que disciplinar meu filho é um ato de amor, que se eu não discipliná-lo, né, eu não o amo e que ele não vai morrer por levar a vara. Agora, ele precisa ser instruído positivamente acerca de cada uma dessas coisas, entender porque ele tá apanhando. Eu já vi muitos pais que simplesmente metem a pena no filho e fica por isso mesmo. Eu já vi muitos pais que tentam conversar com a criança que é o capeta encarnado, né? Tem umas crianças que você jura que tem Jesus no coração, mas tem Alcão no escuro. E fica: meu filho, não faça isso não, e a criança continua sendo Satanás. Peia! Eita, surra essa criança. Que treta é essa que tá acontecendo com o Thiago Arraes? Ai, meu Deus. Gente, ó, eu não vou comentar a treta de Twitter, que não é o Teólogos do Twitter, então eu não vou comentar o Thiago Arraes, certo? Eu vou dizer o seguinte: vocês pegam um monte de adventista, vocês dão palco pra adventista porque eles cantam bem, e depois ficam chorando porque os caras são hereges, né? Ô, gente, vocês nasceram ontem, o Webcrente nasceu ontem, não foi? É o que vai acontecer, gente. Se o cara tem um doutorado em teologia, de uma perspectiva adventista, e você dá palco pra ele a partir das músicas, claro que com o tempo ele vai usar as músicas e usar os palcos que ele tem pra falar da sua teologia adventista. Aí você fica chateado porque o cara tem uma teologia diferente da sua, você tem que saber o que é que você tá ouvindo. Eu não dou palco pra bandas cuja teologia eu não concordo. Eu posso ouvir a música escondido no meu fone de ouvido, mas eu não vou divulgar, dar palco ou fazer com que as pessoas conheçam uma pessoa que, porque canta bonito, merece ser ouvida, quando ela vai usar isso simplesmente pra propagar as coisas que ela pensa, quando o que ela pensa pra mim é deletério. Por isso que eu não escuto quase nada de música gospel, por isso que eu não falo do gospel nacional. Eu prefiro ouvir qualquer outra coisa. Eu vou ouvir meus músicozinhos indies aqui, meu pessoal de música secular até, mas eu não escuto gospel nacional porque eu fico enojado com as coisas que esse povo fala. Então vocês ficam ouvindo adventista? Parabéns, é isso que vocês geram. Palco pra pessoas hereges falarem heresias. É isso aí. Sejam um pouco mais inteligentes. Eu lembro quando eu era pentecostal,
que a gente chamava uma banda chamada Voz da Verdade. Não há ferrolho, nem porta que fiquem de pé diante do nó. Não há doença, nem culpa na sua voz. A tempestade se acalma, aquele que tudo criou. Nele crê. Eu não lembro mais. E a gente descobriu que era uma banda unicista. Eles não acreditavam na Trindade. Aí o povo ia pro show do Voz da Verdade, porque gostava das musiquinhas da unção lá, que eita, manto do poder e glória, e ouviam pregações contra a doutrina da Trindade e tudo mais, né? Vocês nasceram ontem, gente. Vocês param de dar palco pra gente de teologia mequetrefe, que aí tudo vai dar certo. Olha que coisa maravilhosa. Vai dar certo? Não vai não, mas vai dar menos errado, né? Vai dar menos errado. Vê logo uma pergunta em seguida. Pretende falar sobre adventismo? Um dia. Eu prefiro falar sobre doutrinas específicas do que sobre grandes sistemas de crença. Isso porque falar sobre grandes sistemas de crença dá muito trabalho. Você tem que falar tanto dos autores fundadores daquela doutrina. Então eu teria que falar sobre os textos da Ellen White. Aí eu teria que falar sobre as principais interpretações do texto daquela doutrina. Então eu teria que conhecer basicamente os intérpretes principais daquela doutrina principal. Aí eu teria que entender a fenomenologia da religião, de como as pessoas têm crido acerca dos intérpretes da doutrina principal e sobre os principais comunicadores. Então, falar de seitas e heresias, que isso era muito famoso nos anos 90, não é? Livrinhos de seitas e heresias, vídeo sobre o adventismo. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que a maioria das pessoas que fazem isso fazem errado. Eu acho que fazer isso bem feito demora muito, é muito difícil e cobraria um tempo que eu não estou disposto a dar. Eu gosto de falar muito mais sobre as doutrinas do que sobre os sistemas de crença. Lidar com questões como guardar o sábado e coisas assim, eu prefiro muito mais lidar com isso, ou com certas visões específicas do Apocalipse, do que lidar com o adventismo, ou qualquer outra doutrina ou grande sistema de crença. Eu acho que eu prefiro trabalhar assim. Aberto para novos amigos, quer vir com sua família passar um dia no sul do país, somos de Fortaleza. Gente, aberto a novos amigos? Até só um pouco, mas assim não vai rolar, entendeu? Eu não sei quem é você, vai que você quer vender meus órgãos, sei lá, eu não posso mentir, ei, vem aqui pra minha casa aqui no sul aí, chega junto aí, passar uns dias aqui, sei lá, cara, quem é você, vai que você me mata, eu não sei, não é? Vende meus órgãos, vai que eu vou pra sua casa, você bota aí um cloriforme na minha cara aí, eu acordo numa banheira cheia de gelo, nu, com cicatriz do alto a baixo, né? Você trocou aí meus órgãos por uma batata, né, e um cuscuz, não, Deus me livre, não vai rolar, certo? Você que me acompanha na internet, pouco provável que a gente vai virar amigo, não dá, certo? Não dá. O que eu tenho pra dar pra vocês é isso aqui, certo? Mais do que isso aqui eu não consigo, só o pessoal da minha igreja, eu vivo pra minha igrejinha, é a vida. Cloroquina ou tubaína. Cloroquina ou tubaína. Vocês querem me colocar nas tretas piores, né? Ai, Deus do céu. Eu já tomei tubaína. Tubaína eu não achei muito gostoso, não. Me perdoe aí. Talvez isso dê uma polêmica muito maior do que dizer que cloroquina não tem absolutamente nenhuma comprovação científica ainda de que funciona, né? E de que um monte de paper que o povo fica compartilhando por aí é só um PDF de gente que não fez peer review, que não foi publicado em canto nenhum e que absolutamente não tem ainda nenhum peso sério de nada, né? Dizer que tubaína é ruim talvez dê uma polêmica muito maior, né? Por isso eu não estou dizendo nenhum dos dois. Qual a maneira correta de se falar sobre sexo durante o noivado? Olha só. Vocês estão caminhando pro casamento, vocês precisam falar sobre a vida sexual, né? Eu acho que é correto, certo? Falar sobre passado, sobre coisas que você já viveu, nada muito explícito. Eu acho que é correto falar sobre medos, temores, expectativas, mais ou menos. Eu acho que o ideal é nunca falar sobre explicitudes. Nunca falar, meu sonho é que você faça isso. Eu queria muito que você fizesse aquilo. Eu tenho vontade de experimentar aquilo outro, não sei o quê. Eu acho que nunca é bom, né? Falar sobre medos, anseios e temores é o ideal acerca da vida 2 e de experiências passadas que possam ser relevantes pra agora. Eu acho que mais do que isso é desnecessário. Na hora lá, até os animais acertam, vocês vão fazer funcionar, certo? Eu acho que vai dar tudo certo. Não precisa falar muito. Qualquer coisa mais séria, dúvidas que vocês tenham, vocês podem lidar com isso num curso de noivos ou no aconselhamento pastoral. O homem com outro homem, a mulher com outra mulher, porque eu acho que assim é muito mais vantajoso. A gente aqui na igreja, por exemplo, tem curso de noivos. Os noivos fazem um curso com alguns dos pastores e depois tem uma reunião no fim, quando tá assim na semana do casamento. A última reunião de noivos é sobre sexo, né? Então, sei lá, faltando às vezes 15 dias pro casamento ou semana pro casamento, a gente tem uma reunião só pra falar sobre sexualidade. Então é muito mais teológico, digamos assim, do que prático, né? Prático que eu digo assim,
Meu Deus, não. Nunca assim, vamos lá, vamos refazer essa frase aqui. Eu dou uma aula, digamos assim, sobre sexualidade, ontologia da sexualidade, tento apresentar o que a Bíblia diz acerca disso e tal, como é que Deus planejou o sexo, que é uma coisa boa, tiro alguns tabus, coisas que posso ficar na frente, e depois tem a reunião do homem com os homens da igreja e da mulher com mulheres da igreja. O homem que vai casar com homens casados, a mulher que vai casar com mulheres casadas, e aí há um espaço pra ser mais explícito, digamos assim, pra falar mesmo do que fazer, do que não fazer, cuidados pra tomar, onde é que pega, onde é que não pega, sacou? O que é que diz, o que é que não diz, que música toca, que música não toca, esses negócios todos, entendeu? Que aí a galera, yay, vira bodega, entendeu? Aí você entendeu, certo? Você entendeu. É sempre muito vantajoso, porque os homens geralmente agradecem as mulheres também por essas instruções um pouco mais específicas aí pra vida, tá bom? É isso, sou o Pergunte ao Pastor dessa semana, que Deus abençoe todos vocês. Tem vídeo aqui toda terça-feira, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada! E tchau, tchau. Até o próximo Dois Dedos de Teologia. Valeu! Eu estou já aqui nervoso com a ideia de ter que meter peia, né? Meter peia aqui no Ceará é dar surra, né? Eu sei que tem locais do Nordeste que peia é uma linguagem sexualizada, eu acho, eu não sei. Eu sempre fico preocupado quando eu uso meus regionalismos, porque aí o pessoal pode interpretar de forma errada.